palavra de Deus para nós meditar nessa noite. Abra sua Bíblia em Salmo 102. Vamos ler a partir do versículo 18. Salmo 102, versículo 18. Para a nossa meditação. Glória a Deus. 102, 18. Quem achou, diga achei. Quem não achou, estou indo, estou a caminho. Eu espero, irmão, até meia-noite é domingo ainda. Né? Depois de meia-noite já virou. Irmão. Vamos lá? Posso ler? Salmo 102, versículo 18. Isto se escreverá para a geração futura, e o meu povo que se criar, louvará o Senhor. Porquanto olhará desde o alto do seu santuário, e Deus do céu, o Senhor, observou a terra, para ouvir os gemidos dos presos, e para soltar os sentenciados à morte. Palavra bonita, né? Vamos ler? Fala assim: isto escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor, porquanto olhará desde o alto do seu santuário. Deus dos céus, o Senhor observou a terra. Para ouvir o gemido dos presos, e para soltar os sentenciados à morte. Podeis assentar. Glória a Deus. Não sei se os irmãos observaram que esta palavra, né, é para um povo futuro, é para uma gente que ainda vai se criar, é uma profecia, é uma palavra, por não dizer para os nossos dias, né? É algo que Deus está falando para o futuro. Isto se escreverá para a geração futura. Um povo que se criar, louvará o Senhor. Quem louvou o Senhor hoje? Então fala assim, essa palavra é para mim. Toma posse, irmão. Essa palavra é para nós. Eu tomo posse. E o que Deus fez? Do seu santuário, nós lemos, porquanto olhará do Deus do alto do seu santuário. Então Deus olha dos céus. A Bíblia diz que Deus dos céus, Ele observa toda a terra. Os olhos de Deus estão observando aqui esta noite. Os olhos de Deus, diz a Bíblia, passa por toda a terra. Então Deus está contemplando todos os homens, todas as pessoas, todas as vidas que Ele criou, lá do seu trono. Você imagina isso? Por isso que Ele é chamado de Altíssimo. Ele está acima de tudo e de todos. A Bíblia diz que Ele se curva para ver os céus. Já pensou? O céu é o seu trono e a terra é estrado dos seus pés. Fala assim, esse Deus é grande. Que Deus é esse, irmão?
Você tem noção de quem é Deus, da dimensão que Ele é? Do alto, do seu santuário, Ele contempla a terra. Por isso que a gente, pela fé, você tem que crer que Deus está te vendo. Deus está te olhando. E agora Ele não está só olhando, agora Ele vai passar a observar. Aleluia! Isso é dar uma atenção especial para algumas vezes. Olhar, você olha, mas de repente tu começa a observar. Você já parou em algum lugar. Então, Deus do alto do céu, Deus olhará. E a Bíblia diz o quê? E observará. Observará quem? De quem que Ele está falando? Qual o propósito disso? Próximo versículo. Para ouvir os gemidos dos presos. Assim, Deus se importa. Nós temos um Deus altíssimo, que se importa com as pessoas na terra. Então, olha para quem Ele está olhando. E você sabe me dizer o que é gemidos? É a coisa que não é expressada por palavra, é lá dentro, que só Deus ouve. Quem já viu um gemido de uma pessoa? Ela está sentindo a dor, né? Fica, aquilo ali, Deus entende. Aquilo ali chega interpretado diante dele. E olha onde ele está, para dar atenção a isso. Nós temos que amar esse Deus. Para ouvir os gemidos dos presos. Presos em quê? Presos emocionalmente, preso em alguma enfermidade, alguma doença, preso em alguma angústia, está preso. Davi disse: Senhor, livra a minha alma da prisão. Então, às vezes, a pessoa está presa, ela não consegue se livrar, ela não consegue se libertar, ela não consegue se mover, ela está presa em si mesma. Tem pessoas que a libertação não é por fora, a maioria, né? Quase, se não dizer, todas as pessoas, é dentro, está presa dentro. E tem prisão tão ruim, tão cruel, tão terrível, que faz a pessoa gemer nas escuridão da vida, nas madrugadas da vida, nos secretos da vida. Vocês estão me entendendo? Eu estou sentindo que vocês estão meio assustados, a impressão minha. Assim, Deus está falando, pastor. Então, nos secretos da vida, algo que não é expressado por palavras, mas chega no céu. E Deus começa a observar. E Deus começa a se mover para isso. E Ele está se movendo agora. O Espírito Santo se move. Para quê, Senhor? Para libertar essas pessoas. Você que está me ouvindo na internet, Deus está te visitando na sua casa, no seu lar, no seu secreto. Deus te vê, Deus te enxerga, Deus conhece. Eu acho interessante aquela mensagem que Deus fala para Moisés. Moisés, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Israel e de Jacó. E tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. E Deus fala mais: e conheço as suas dores. Só Deus pode falar isso.
você fala para os outros, você não sabe o que eu estou sentindo, não é assim? Você não sabe o que eu estou sentindo, não é assim? Quero ver tu falar para Deus isso. Hein? Deus, Ele sabe. Deus, Ele conhece. Deus, Ele vê. Levanta a mão para Ele. Seja curado agora. O bálsamo de Gileade. Deus está olhando do seu trono. Deus está curando traumas aqui nesta noite. Marcas daqui nesta noite. Marca que o tempo não sarou. Marca que o tempo não curou. Mas Deus os observou e Ele vem para curar. Ele vem para curar aquilo que te faz gemer. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo está aqui nesta noite. E Ele interpreta diante de Deus a sua oração, a sua dor, aquilo que está doendo. Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Ele junta com a sua oração e vai até Deus para ouvir os gemidos. E chega no céu. E Deus começa a se mover. Porque é um Deus de amor, é um Deus de compaixão, é um Deus de misericórdia. Que a mão dele possa te tocar nessa noite. Sinta-se amparada por Ele, sinta acolhida por Ele, sinta abraçada por Ele, sinta acariciada por Ele, porque Ele é um Deus e Ele também é o seu Pai. Vamos aplaudir a Ele. Glória a Deus. E mais o que, pastor? Observou para ouvir o gemido do desprezo. Gemidos é algo, é muito profundo, né, irmão? Gemido é exprimir seu sofrimento, sua dor com som. Né? Olha só, você já deve ter visto, né, irmão? Né? Agora, como entender que Deus observa isso? Né? Porque na mente humana, nós humanos, seres humanos, nessa hora, é a hora que a gente pensa que Deus não vê. Né? A gente até fala, Deus esqueceu de mim. Não é assim? Deus me abandonou, tudo o contrário do que Ele disse. Deus deve falar assim, mas eu não falei isso. Quem falou isso contigo? O diabo. Eu não falei isso. Hoje eu preguei lá no culto lá, né? O Senhor é o nosso refúgio e for socorro bem na hora da... Ele é isto. Ele é isto. Mas só quando a gente está numa hora de angústia, o pensamento é outro. Que Deus não está vendo e que Deus te largou de lado. Como é que Deus deve sentir quando a pessoa fala isso? Como é que Deus deve sentir quando a pessoa expressa isso? Deus não é homem. Deus é muito diferente. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus, já começa pela aí, não são os seus pensamentos. Não pensa que Deus pensa de você o que você pensa. Deu para entender? Deu? Não pensa o que Deus pensa de você, o que você pensa. Porque os seus pensamentos não são de Deus. Você entendeu? Por isso que a maior batalha está no pensamento. Você pensa uma coisa, mas você tem outra pensão nisso? Né? Assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que o seu. Deus conhece o final da história, você não. A história, a caneta não está na mão do diabo e nem de ninguém, está na mão dele.
Ele pode redigir, Ele pode mudar, Ele pode fazer o que quiser, porque Ele é Deus. Confia nele de todo o seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais Ele fará. Então o problema nosso é nossos pensamentos, na hora da dor. A hora da dor é a hora que nossos pensamentos começam a ficar atribulados, né? Por isso que nós precisamos da Bíblia. E a Bíblia traz palavra para qualquer ocasião. Olha que palavra é essa. Você já leu com precisão? Essa palavra aqui que eu estou pregando, Deus me deu tem muitos anos. E esses dias que eu comecei a lembrar dela, que está riscado na minha Bíblia antiga. E eu falei, vou pregar isso aí, eu nunca preguei. Deus me falou isso no monte. Muitos anos, estava orando na madrugada. É uma mensagem para uma geração futura. Isso se escreverá para uma geração, um povo que Deus vai criar. E esse povo está aqui nessa noite. Esse povo está presente aqui nessa noite. Vamos aplaudir o Senhor. A fé está acima de pensamentos, irmão. Aí Deus está ouvindo gemidos. E gemidos do crente. Né? Tem um hino que canta, né? Esqueci a letra. O gemido do crente. E às vezes nós passamos por esses momentos difíceis. Passamos não. Até a natureza, a Bíblia diz que ela geme. Imagina a natureza gemendo. Muita poluição. Coisa que os homens estão fazendo. Os homens se afastou de Deus, né? E a natureza geme, aguardando. O que ela está aguardando? A manifestação dos filhos de Deus. Até os crentes também estão gemendo, aguardando a manifestação. Deus vai se manifestar. Do seu trono olhou a terra e observou, para ouvir o gemido, não é a oração, o gemido dos presos, e para livrar a todos que são sentenciados à morte. O que é uma pessoa sentenciada à morte? A gente já nasce sentenciado à morte. Todo ser humano que nasce, já nasce caminhando para a morte. Não é? É ou não é? Já cai, já nasceu hoje, já está caminhando para a morte. E Deus está falando o quê? Para livrar os que são sentenciados à morte. Tem mais, quando uma pessoa vai no médico e o médico fala assim, você vai morrer. Essa doença não tem cura. Um câncer, por exemplo, uma doença grave. Aquela pessoa foi o quê? Sentenciada à morte. Quantos leprosos que chegaram perto de Jesus, que souberam que Jesus, que ouviram falar de Jesus, e a história deles foi mudada. Por quê? Porque Deus olhou da terra. Fala amém. Um cara estava lá, sendo comido pelaquela doença, câncer, lepra, né? Ele já estava guardando a morte, mas quando ele ouviu falar ele foi lá, e Jesus livrou ele da sentença. Deus pode mudar a sentença. O homem pode te dar uma sentença, e Deus pode mudar essa sentença. O homem pode falar, você vai terminar assim, Deus falou, não vai. Não vai, porque Deus vai entrar em cena e vai mudar esta sentença. Ah, mas meus pais foram assim, minha família foi assim. Então, Deus vai mudar esta sentença. Deus muda a sentença. Quem crê que Deus muda essa sentença? Deus pode mudar, irmão, só não podemos conformar, porque Deus está observando a terra. Não pense que
que a terra está abandonada. Não pensa que o ser humano está esquecido de Deus. Não, Deus está sempre contemplando a nossa vida. Deus está sempre olhando a nossa vida. E Deus está sempre observando tudo que nós passamos. E chega lá no céu, irmão, os gemidos. Quem está me entendendo, diga amém. Quem quer ser curado nesta noite? Quem quer ser curado de trauma? Pode ser que não tenha ninguém aqui. Pode ser que está me ouvindo pela internet. Pode ser. Mas tem algo que tu lembra e te faz chorar. Pode ser que essa pessoa esteja aqui. Ou pode ser que está me ouvindo. E tem algo que sem a sua lembrança tu vai chorar. Deus vai te curar hoje disso. Isso não vai mais te fazer chorar, porque Deus vai colocar o bálsamo e vai te libertar a sua alma. Pode ser que está aqui, se estiver aqui, recebe em nome de Jesus. Fala assim: eu recebo em nome de Jesus. Abre a sua Bíblia em Romanos 8. Isso aí. Obrigado, tá? Tá uma ventania aqui, parece até que eu vou voar daqui a pouco. Romanos 8,18. Quem achou, diga achei. Vamos ler lá? Falando dos gemidos ainda, né? Romanos 8,18. Eu já falei, né? Vamos ler agora. Ó. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para que outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual chamamos Abba Pai. Estou lendo 16 agora. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos. Somos logo herdeiro também, herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo. Se é certo com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Há de ser o quê? Porque a ardente expectação da criação espera. O que é que eles estão esperando? A manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme. A natureza está gemendo. Você sabia disso? A terra está gemendo. Toda a criação está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos. Nós estamos no mundo, né, irmão? E aqui nós passamos por luta, mas nós temos uma esperança. Nós temos algo que o mundo não pode roubar. Nem a morte pode tirar isso de nós.
nós temos a esperança da manifestação do Filho de Deus. Quem recebe isso, diga amém. Quem crê que terá um corpo transformado. Então, as aflições que tu passa aqui não se comparam. O que te aguarda é muito grande. O que te aguarda é muito glorioso. Talvez você não entende por que tanto problema tu passa. Talvez você não entenda por que tanta perseguição você sofre. Talvez você até se pergunta, meu Deus, será que eu nasci para sofrer? Não. Deus não fez isso contigo. Você não sabe o que te aguarda. Você não tem noção do que te espera. O que você passa aqui não vai se comparar àquilo que Deus vai revelar, aquilo que Deus vai conceder, aquilo que Deus vai mostrar. Fica firme, geme, chora, que esse gemido está chegando, está subindo, e Deus está observando, está pronto a manifestar. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos! Não só ela, mas nós mesmos que também que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Fala amém. Tenha paciência. Fala assim, com paciência. Esperamos. Me faz lembrar do salmista, né? Esperei com paz no Senhor. O Senhor não falha, irmão. Deus, Ele não vai falhar. Deus não falhou com Jó. Você viu a paciência de Jó e o fim que Deus deu ele? Tiago fala, sede paciente nas tribulações. Viste o servo Jó e o fim que Deus deu ele? A prova da fidelidade de Deus. Jó entendia alguma coisa que estava acontecendo com ele? Hein? Tem coisa que não tem como explicar. Não tem como nós entender. Será que José entendia o que estava acontecendo com ele? Foi vendido pelos irmãos, foi jogado numa prisão, por calúnia, por mentira, injustamente. E cadê Deus nisso tudo? Deus está no controle de tudo, só observando tudo que está acontecendo com ele. Mas vai chegar um dia que Deus vai mudar, que Deus vai se manifestar, e a promessa dele vai cumprir. Fala, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória. Vai, irmãos, vamos acreditar mais no Senhor, né? Quem crê que Deus está te vendo? Deus vê você onde você estiver. Deus do seu santuário, nós lemos, Ele olha toda e depois Ele vai observar. Deus não perde ninguém de vista, né? Mas observar para quê? Para começar a agir, para começar a fazer algo para essas pessoas que chegam lá os gemidos, que estão destinados, estão presas. Deus odeia a escravidão, sabia disso? Por isso que Deus não quer que um ser humano escravize o outro. Deus não quer isso. Deus não fez o ser humano para ser escravo. Por isso que Jesus veio para libertar a gente de verdade. De libertar o quê? Porque tem gente que pensa que está livre, mas não está. Porque a liberdade não é fora, é dentro.
Por isso que se o Filho vos libertar, ele será verdadeiramente livre. Por quê? A libertação não era que eles estavam pensando. O povo de Israel estava pensando que Jesus veio para libertar eles de Roma. Tirar eles do jugo de Roma. Jesus falou, eu não vim para isso. Eu vou libertar vocês de outra coisa. Eu vim libertar vocês do pecado. O problema é o pecado. E se o Filho vos libertar, porque o servo não fica para sempre na casa do seu Senhor, mas o Filho fica. E se o Filho libertar, então Jesus quer trazer uma liberdade de verdade. Destruir as algemas, os agrilhões que acorrenta a sua alma, que te deixa presa, te deixa oprimida, te deixa cabisbaixo, te deixa amargurada. É, mano? A pessoa é uma pessoa amargurada, né? É igual a água de Mara, né? Amargurada, amargura de alma, como Ana, né? Amargura de alma. Ela foi liberta ou não? Ela precisava do filho para ser liberta? Precisava? Não. Ela precisava derramar a sua alma. E chegou lá no céu. Tanto que Eli não sabia nem o que ela estava falando. A gemida aí. Essa mulher está bêbada. Tá... Mas Deus está entendendo tudo. Tem linguagem que só Deus entende. Ah, não é? Até sem palavra você está falando alguma coisa. Tem linguagem, quem estudou um pouco de comunicação, né? Tem várias maneiras de se comunicar. Não é só com palavra, tem? É ou não é? É ou não é? Pois estudaram mais, né? Conhece que expressão de rosto, tanta coisa, tantos meios de se comunicar. E quem fez isso? Deus. Então Deus conhece. Às vezes você está meio aí esquisitinho, mas Deus sabe por que você está esquisitinho. Né, Júlia? Já viu aquela pessoa meio esquisitinha? Mas só que Deus conhece o que está acontecendo ali. Porque Deus conhece a história. Deus conhece o passado, presente e o melhor, o futuro. Fala amém. Por isso que o Evangelho é um Evangelho poderoso. O Evangelho apaga o passado, transforma o e garante um. Esse é o único poder que pode fazer o Evangelho. Ele pode fazer isso na sua vida. Então fala para o seu irmão assim, você não vai acabar assim. Ele creu. Se ele deu um sorriso, ele creu. Se ele não creu, ele vai fazer assim, será? Tem gente que fica aqui, será? Aí, não creu. Você crê que Deus tem um final para você abençoado? Pensamentos de bem eu tenho a vosso respeito, não pensamentos de mal, para dar um fim que você deseja. Então Deus quer mudar a história. Vamos ficar de pé nesta noite. Uma nova história